Olá, amigos e irmãos, aqui nos encontramos novamente para continuarmos estudando a Palavra de Deus. Nós queremos juntos, neste momento, orar ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, aqui estamos para estudar a Tua Palavra uma vez mais. E queremos te pedir, humildemente, que o Teu Espírito Santo possa abrir a nossa mente para o entendimento do estudo que estamos fazendo e nos ajude, ó Deus, a tomarmos a decisão de obedecermos à Tua vontade, fazermos a Tua vontade por amor ao que foi feito por cada um de nós na cruz do Calvário. Nós te pedimos uma bênção especial para cada um amigo, cada irmão que nos ouvem e que também pedem orações. Tu sabes, ó Deus, as suas necessidades. Queiras, ó Deus, atendê-los e ajudá-los a encontrarem a solução dos seus problemas em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Continuando o estudo que estamos fazendo, nós estamos dizendo que Satanás, ele quer ser adorado. E a quem nós estamos adorando em nossa vida cristã? Estamos nós, sinceramente, adorando a Deus, fazendo a vontade de Deus em nossa vida, ou nós estamos tendo o nome de cristãos, mas fazendo a nossa vontade, motivado, claro, pelo inimigo que nos diz que nós não deveremos obedecer certas regras que Deus deixou para que nós obedecêssemos. Muitas pessoas dizem que não, isso hoje não é mais necessário, isso foi no Velho Testamento, isso é do passado. Mas, pelo estudo que nós estamos fazendo, a palavra de Deus ela é eterna, ela não muda. Deus, amigos e irmãos, de maneira alguma ele pode mudar, porque se Deus pudesse mudar, Jesus não precisaria ter morrido pelo pecador, simplesmente Jesus poderia eliminar o inimigo e pronto, estaria solucionado o problema. Mas acontece que Deus ele quer provar para o universo que ele é amor e que o inimigo estava e está errado na decisão que ele tomou de se rebelar contra Deus e querer estabelecer o seu próprio trono. Ontem nós estivemos falando aqui que a mudança do dia de guarda ocorreu no Império Romano, quando Constantino estabeleceu o domingo, o primeiro dia da semana, que era o dia do Deus Sol, que é tanto que em inglês é Sunday e outras línguas também querem dizer é o dia do sol. Para nós é domingo e para Deus é o primeiro dia da semana. E então Constantino fez essa mudança e os cristãos então começaram a seguir a orientação de Constantino, que era o imperador romano na época. E essa tradição, irmãos, ela veio e chegou aos nossos dias. Então muitas pessoas que não estudam a Bíblia pensam que realmente o dia de guarda é o primeiro dia da semana. Agora, quando nós lemos lá em 1 Coríntios 16, versos de 1 a 4, 1 Coríntios 16, 1 a 4 diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aquele que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Aqui está então a coleta, falando que eles deveriam colocar de parte no primeiro dia da semana. Não é que estava tendo um culto nesse primeiro dia, mas é reservar desde o primeiro dia da semana uma oferta de acordo com as bênçãos que Deus concedeu. E quando Paulo fosse, para não ficar correndo atrás de dinheiro, já estava reservada a parte que Paulo deveria levar para os irmãos em Jerusalém. Nós lemos também em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versos 14 a 16. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinando nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Aí vem falando aqui a respeito dele próprio. Mas, vejam, Jesus, conforme o costume, todo sábado Jesus estava na sinagoga, estava na igreja adorando o Pai, adorando a Deus. Então não houve mudança
Jesus também ia à igreja aos sábados. Ainda nós lemos também em Lucas 23, versos 55 e 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento. Aqui falando das mulheres que foram embalsamar o corpo de Jesus. Na sexta-feira elas prepararam o unguento, as especiarias, descansaram no sábado e então no primeiro dia da semana foram para embalsamar o corpo de Jesus, mas Jesus já havia ressuscitado. Nós lemos também em Atos capítulo 13, versos 14, vamos ler o 14, que diz assim: Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia, da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Então, os discípulos aqui, João Marcos, e Paulo, eles entraram num sábado também na sinagoga. Jesus já havia morrido, ressuscitado, já havia voltado para os céus e continuavam a guardar o sábado. Versos 42 a 44 do capítulo 13. 42 a 44, diz assim: Ao saírem eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falassem para as mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e esses, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Também, depois que Jesus já estava nos céus, Paulo continuava se reunindo com os irmãos no sábado e ensinando a palavra de Deus. Em Atos capítulo 16, e os versos 12 e 13 diz assim, Atos 16, 12 e 13. E dali a Filipos, cidade de Macedônia, primeira do distrito e colônia, nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Mais uma vez, a palavra de Deus confirmando que o sábado continuou sendo um dia de adoração a Deus também depois da ressurreição de Jesus. Como nós ontem lemos algumas passagens, algumas reuniões eram feitas no primeiro dia da semana, mas para partir o pão, para a comunhão, para poder coletar ofertas, para levar para as pessoas de Jerusalém e também reunidos com medo dos judeus. Não existe nenhuma passagem na Bíblia que afirma que o dia de repouso, o dia reservado por Deus como um dia santo, foi mudado. E aqueles que, porventura, nos acompanham e que têm adorado a Deus em outro dia da semana, que não seja o dia reservado por Deus, peça a Deus que o Espírito Santo lhe mostre, lhe oriente, lhe ajude a tomar uma decisão. Não adianta você pensar, porque meus pais, meus avós, meus antepassados, todos sempre cultuaram no domingo. A salvação, amigo e irmão, ela é individual. Você quer se encontrar com Jesus? Eu quero, eu desejo, eu mais almejo estar diante de Jesus. Eu quero me preparar. Eu sou pecador, sou falho como você. Nós temos os nossos defeitos, E Deus, Ele é misericordioso e Ele nos dá força para vencermos essas qualidades ruins que nós temos em nossa vida. O pecado, ele domina a nossa carne, mas nós precisamos procurar andar no Espírito. Ore a Deus, peça a Deus que dê forças para tomar uma decisão de estar cultuando a Deus no dia que Ele reservou para ser cultuado. Não é que esse dia vai te salvar, mas se nós não reservarmos esse dia para Deus, nós iremos nos perder porque nós não observamos. A salvação ela é única e exclusivamente pela graça, mediante a fé. Mas se nós não obedecermos, vai fazer com que nós fiquemos de fora deste maravilhoso encontro com Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a entendermos e tomarmos uma decisão segura ao lado de Jesus. Eu desejo a você um bom dia. Voltaremos amanhã dando sequência a este estudo. Mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.